Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Assim nós lemos: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Por mais hábil que o homem seja, ele fará uma boa exposição, ele fará uma boa interpretação, mas vida na palavra somente o Senhor pode dar. E que isso seja real para nós aqui neste dia e nesta noite. Amém. Hoje falaremos sobre o nosso Deus requer obediência. Alguém já disse: cantar louvores a Deus, orar e adorar sem coração é como colocar ouro puro em túmulos. Todas as coisas que existem foram criadas por Deus e são dele. Quando ofertamos ao Senhor alguma coisa, nós ofertamos aquilo que é dele mesmo. Ele nos dá para que nós possamos dar a Ele novamente. O Senhor não precisa de nada. Ele é o Senhor de tudo, incluindo a criação e o sustento da criação. Deus não precisa nem de você e nem de mim, mas Ele quer o seu e o meu coração. As ordens do Senhor são para serem cumpridas e não discutidas. Nós temos aqui nesse texto algumas coisas importantes para a gente contextualizar. Samuel é aquele mesmo que foi orado e que foi esperado e que foi buscado e que Deus concedeu à sua mãe a bênção de gerar. E a geração daquela criança tinha uma promessa, e a promessa era de devolvê-lo ao Senhor se fosse um varão. E isso aconteceu. Nasceu Samuel, ele foi devolvido ao Senhor, criado com o sacerdote Eli, e o profeta Samuel então passou a exercer um papel tipificando o próprio Cristo, quando ele exercia, depois da morte de Eli, o papel de profeta, o papel de sacerdote, e também ele governava sob a palavra de Deus Israel. E Saul é resposta de um clamor de um povo desobediente ao Senhor, que não quis mais o governo de Deus, que disse que Deus não deveria mais fazer parte daquele povo, queria ser como os demais. E aí eles pediram um rei. Samuel vai até o Senhor e choroso o Senhor lhe diz: não, eles não rejeitaram a você como um profeta, um sacerdote e um rei, eles rejeitaram a mim. Avisa-os que eles sofrerão muito por causa do que eles pedem, esse sistema de governo que eles pedem. E diante disto foi escolhido Saul. Saul, um homem que se destacava. Saul, um homem bonito, alto, com o corpo esportivo, forte, um aparente guerreiro. Ele foi escolhido como rei, e Saul foi escolhido, ungido por Samuel, e o profeta Samuel disse a ele que ele deveria obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, ele teria um bom reinado. E Saul não teve um bom reinado porque ele desobedeceu o Senhor. Quando nós encontramos aqui no capítulo 15 algumas informações, quando o Senhor determina que Saul vai lutar contra um
um rei chamado Amaleque. Na verdade é um povo, descendentes de Amaleque, que tinha da linhagem de Esaú. E esse povo já havia resistido Israel. Isso está em Êxodo capítulo 17. Ali no momento em que acontece a falta de água, o povo clama, murmura, e Deus faz sair a água da rocha, ali em Refidim. Logo em seguida você tem o ataque dos amalequitas contra Israel. E por esse ataque dos amalequitas, o Senhor determina extirpar da terra os amalequitas, e faz isso dando a ordem a Saul. E a ordem para Saul está aqui no versículo 3 do capítulo 15. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. A ordem do Senhor era para que aquele povo, aquela etnia, fosse extirpada da terra, como juízo dele sobre este povo. No entanto, depois da ordem dada a Saul, Saul saiu para a guerra. E no versículo 14, quando Samuel retorna, ele retorna sob orientação de Deus. No versículo 10, o Senhor manda Samuel voltar, versículo 11, arrependo de ter constituído Saul rei e tal, vem por aqui determinando o que havia acontecido. E quando chega no versículo 14, Samuel diz: que balido, pois, ouço é esse de ovelhas, e mugido de bois? E Saul responde: é porque o povo achou lá umas belas ovelhas, e resolvemos trazê-las para sacrificar ao Senhor. O motivo é bom, o objetivo é maravilhoso, é plausível. Eles queriam sacrificar ao Senhor, mas essa não era a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era exterminar. E diante desta palavra de Saul, nós nos deparamos então com o versículo 22 e 23, quando Samuel se aproxima de Saul e diz que o Senhor não quer sacrifício, ele quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele faz uma comparação no versículo 23, que a rebelião, a desobediência a Deus, é comparado ao pecado da feitiçaria. E esta manutenção neste pecado, querer continuar neste pecado, essa arrogância de Saul, que não reconheceu o seu pecado, é como a idolatria, é como dar culto a ídolos do lar. E por isso então Deus rejeitou Saul como rei, e o rejeitou de tal maneira que não deu à linhagem dele a sucessão, mas uma outra linhagem assumiu o reinado de Israel, quando Samuel foi chamado para ir até a casa de Jessé e ungir ali um rei para Israel. O que acabamos de relatar aqui, a ordem de Deus, a desobediência de Saul e, consequentemente, a sua punição, tem tudo a ver conosco aqui, hoje e agora. Vejamos algumas lições importantes. A primeira lição que eu quero trazer para os nossos dias e para a nossa vida é que Deus se interessa com o ofertante, não com a oferta. Deus se interessa com o ofertante e não com a oferta. É por isso que o Senhor Jesus disse: se você vai levar uma oferta ao gasofilácio, mas está com problema de relacionamento com alguém, não entregue a sua oferta. Primeiro resolva-se com aquela pessoa, depois vai lá e dá a sua oferta. Porque Deus não precisa do dinheiro, Deus não precisa do seu serviço, Deus não precisa da sua voz, Deus quer o seu coração. Deus rejeitou o coração de Caim.
para depois rejeitar a sua oferta. Vá comigo em Gênesis capítulo 4, vamos dar uma olhadinha como Deus ama o ofertante ou rejeita o ofertante. Aqui nós temos a história de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. E quando deparamos com os versículos 1 até o versículo 7, nós vemos aqui que os dois resolvem fazer uma oferta. Caim resolve trazer o que é da terra, Abel da sua ovelha, do seu aprisco, do seu rebanho. Mas o que mais me chama a atenção é que no versículo 4 você encontra: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Deus rejeitou o coração de Caim e, consequentemente, a sua oferta. Deus não precisa nem de cordeiro, Deus não precisa nem de alimentos do campo. Deus quer o coração. O alimento cedido por Caim ou o sacrifício oferecido por Abel eram apenas consequências de coração que está na presença de Deus, que olha para o Senhor. Se nós olharmos aqui, Abel, o registro para Abel é que ele trouxe as primícias para o Senhor como símbolo de um coração que é dado ao Senhor. É tanto o coração que, se você olhar aqui o versículo 7, quando o Senhor está repreendendo a ira de Caim, ele vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Caim não estava procedendo segundo o coração de Deus, porque no seu coração estava a amargura. Olha o que ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É um coração que tem que ser trabalhado. Deus não precisa daquilo que nós trazemos a Ele. Eu fico imaginando aqueles que tocam muito bem, aqueles que cantam muito bem, aqueles que têm oratórias perfeitas, aqueles que usam os meios interpretativos, a hermenêutica e a pregação, a homilética, e faz isso com maestria. Isso tudo para o Senhor, sem o coração, é como trapo de imundícia. Tudo aquilo que você oferece ao Senhor, tudo aquilo que você traz para o Senhor, se o seu coração não estiver na presença de Deus, não passa de trapo de imundícia. Para provar que realmente o Senhor ama o ofertante e não o oferta, nós podemos ir para Lucas capítulo 21. Olha o que nós encontramos lá, Lucas 21. A partir do primeiro versículo, nós encontramos aqui a oferta da viúva pobre. Jesus, ao observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos eles deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A grande questão aqui não é a quantidade, mas é aquilo que está no próprio coração. E este foi o problema de Saul. Ele pensou que fazer para o Senhor era melhor do que ser do Senhor. Não adianta você ter trabalhos na igreja durante todos os dias da semana. Não adianta você sair e distribuir todos os seus bens, se o seu coração não estiver no Senhor. Isto tudo, volto a falar, é trapo de imundícia. E o Senhor recebe a melhor oratória, o melhor tocador, instrumentista, o melhor cantor, o melhor fazedor, como algo terrível de se ouvir, e Ele rejeita, porque Ele avalia o coração. Esta mulher deu do seu sustento, lançando no Senhor a sua dependência, lançando no Senhor a sua fé. É dar para aquele que dá para nós. É saber que Ele vai cuidar, que Ele vai assistir, que Ele vai nos dar o necessário. E é isso que ela faz como uma expressão. Ela tira dela mesma, ela tira do seu sustento, ela tira da sua vida. Está dizendo o seguinte: o meu Senhor vale mais do que a minha própria vida. Se eu passar fome, ok, porque eu quero servir ao meu Senhor. É essa disposição de que Deus é o valor máximo da sua vida,
que deveria estar com Saul e não estava. Pois Saul pensava que poderia enganar a Deus dizendo: olha que ovelhas bonitas, olha que bois bonitos. Afinal de contas, nós somos religiosos. Mas Deus não quer saber da sua oferta. Deus quer saber do seu coração e, consequentemente, então, da sua oferta. Deus não precisa de adoradores, mas Ele quer o seu coração juntinho dEle. Quando o coração se queda ao Senhor, tudo o que temos é conscientemente dEle, e Ele libera tudo para a nossa provisão. Tudo é questão do coração dependente, confiante e adorador. O ato de obedecer é confiar sem restrição. Nós enganamos bem na nossa vida, não é verdade? Se uma pessoa começa a vir à igreja todos os dias, você já começa a pensar logo que ele é um bom crente. Mas uma boa maneira de você descobrir quem sou eu é perguntando para Damares, minha esposa. Porque em casa nós somos mais nós mesmos. Em casa nós somos mais verdadeiros. Em casa nós somos mais reais. Então você pode ter uma boa visão de quem sou eu, perguntando para Damares, dentro da nossa casa. Quem é você? Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. E dentro disso, o seu coração tem que estar para o Senhor, diante de tudo que você vai oferecer e antes de tudo que você possa oferecer ao Senhor. Não adianta você oferecer tudo que você tem, se você não estiver no Senhor. O apóstolo Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu dê minha própria vida, se não tiver amor, nada serei. É como um símbolo, é como o sino que retine. É oco, só tem barulho. Certa vez uma pessoa chegou perto de um pastor e disse, alguns vão identificar aqui, chegou perto de um pastor e disse assim: olha, fulana de tal, da igreja tal, disse que o seu pastor é um pastor de oração. E aquele pastor então tinha duas opções: ou negar aquilo e dizer, não, volta lá, fala com ela que ela está equivocada, ou buscar ser. Dizem que está tentando ser até hoje, mas está buscando ser, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe que não somos. Então a minha oferta, ela depende do meu coração, ela precisa estar no meu coração. Saul não tinha coração. Saul estava apenas dizendo o seguinte: eu vou tomar a minha decisão, e a minha decisão é melhor do que a do Senhor. O Senhor mandou matar, mas são ovelhas bonitas demais, são bois bonitos demais. Quantas vezes nós fazemos assim para o Senhor também? Nós queremos oferecer aquilo que nós queremos e achamos que deve ser oferecido, e quase nada daquilo que o Senhor nos manda oferecer. Quantas vezes pensamos que o culto tem que ser ministrado do nosso jeito? Não, hoje vivemos outro tempo, outra cultura. E esquecemos que a palavra de Deus orienta a normativa do culto de adoração ao Senhor, os elementos do culto de adoração ao Senhor. Assim como Deus se interessa pelo ofertante e não pela oferta, também aqui nós aprendemos que a obediência total a Deus revela aos outros que Deus é o nosso Senhor ou não o é. Veja bem, quando ele diz que sacrificar é melhor, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros, ele está dizendo que quando eu me submeto ao Senhor, quando eu guardo os mandamentos do Senhor, eu estou dizendo realmente quem é o meu Senhor. E isso é muito importante, porque em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus chegou a perguntar para os seus discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem? E aí ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a obedece é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha, e depois sobre a areia. E aí ele vem aquela parábola de permanecer ou não permanecer. Mas a grande questão é, por quê?
Porque há uma distância, há uma inversão entre aquilo que eu professo e aquilo que eu faço. A maneira como eu me dirijo ao Senhor e a maneira como eu me dirijo na sociedade. Nós acabamos de cantar aqui que o Senhor é muito grande para nós. Mas será que Ele tem sido grande para nós no dia a dia? Será que Ele tem sido nosso Senhor no dia a dia? Se nós olharmos para a vida de José do Egito, Gênesis 38, versículos 8 e 9, diz o seguinte: a mulher queria se deitar com José, e ele então disse: eu não posso ir contra o meu Senhor, com letra minúscula, Potifar, e nem posso pecar contra o meu Deus. Agora, por favor, olhem bem isto. Ele é um jovem. Ele está com todo o hormônio explodindo. Ele não tinha relações sexuais com mais ninguém ou com ninguém. De repente ele se depara com aquela que é a esposa daquele que exerce sobre ele um domínio. Ele poderia ser vingativo, ele poderia aproveitar para a carnalidade. No entanto, ele escolhe dizer não para ele mesmo, para ela, porque ele tem um Deus no céu, e ele é o Senhor, e o Senhor disse: não adulterarás, não seja imoral. E por isso ele age de uma forma esplêndida, espetacular. Não basta ser um religioso, não adianta ele dizer assim: eu sou judeu, o meu Deus é o Deus de Israel, e lá ir para a cama com a sua patroa. Isso não é compatível. Para que ele diga realmente que Deus é o Deus dele, ele precisa obedecer o Senhor, ele precisa andar na presença do Senhor. A obediência evidencia uma pessoa como propriedade de Deus. José foi reconhecido não apenas por quem conhecia já o Senhor, mas por todo o Egito, como o homem por quem Deus falava. Um homem íntimo de Deus, um homem que Deus governava. Outra coisa importante é que não basta obedecer em parte, porque Saul até disse: não, nós obedecemos. Só ficou essa parte aqui. Trouxemos um rei e trouxemos os animais, mas o resto nós fizemos. Deus não quer que você determine o que é para ser obedecido. Deus quer que você o obedeça daquilo que Ele mandou. Não, mas eu amo a Jesus. Será que ama mesmo? Será que a nossa ação do dia a dia tem demonstrado que amamos o Senhor Jesus? Vá comigo, por favor, no livro, no Evangelho escrito por João. Se nós olharmos aqui esse texto, primeiro vamos no capítulo 15. Olha o que nós temos, que encontramos aqui. Ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. Vós já estáis limpos pela palavra. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ainda esse dá muito fruto. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. Se permanecerdes, versículo 7, em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. A grande questão aqui é: se eu me aproximo de Deus, eu produzo fruto de Deus. Não posso dizer que sou de Deus e produzir fruto da carne. Imagine bem, se de repente eu sou chamado para fazer propaganda, trabalho numa concessionária ou numa firma vendendo uma determinada marca de carro, e começo a dizer para todo mundo que esse é o melhor carro, é o mais acessível financeiramente falando, e custo-benefício é o melhor, este carro é o carro de sonho de todo mundo, mas quando você vai ver na minha garagem tem outro de uma outra marca. Eu perco a autoridade.
E o Senhor Jesus está dizendo justamente isso: se eu estou ligado nele, eu vou produzir frutos, e a maneira como eu produzo fruto, Deus é glorificado em mim. E quando nós vamos para o capítulo 14, versículo 21, nós encontramos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas lhe faz uma pergunta: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que é incoerente eu dizer que amo o Senhor Jesus e desobedeço o Senhor Jesus, ou obedeço em parte, como Saul fez. A grande questão é que o Evangelho, ele me transforma, ele me faz propriedade de Deus, ele me faz agora um filho guardado. E agora não é mais a minha vontade que prevalece, mas a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos chama a atenção para oferecermos a Deus sacrifício vivo. O nosso corpo por sacrifício vivo. Porque ele fala no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos: a vontade de Deus é perfeita. Então, se a vontade de Deus é perfeita e a minha vontade é imperfeita, impera a vontade de Deus. E se eu amo a Deus, eu obedeço seus mandamentos. No próprio capítulo 14 de João, no versículo 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É incoerente nós falarmos que o Senhor é o meu Senhor, mas eu vou viver e determinar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Para mim isso é pecado, para mim isso não é pecado. Está todo mundo falando que a Bíblia fala que, mas eu acho que não é. Pronto, acabou. Não, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz, é o que o Senhor determina. Então, quando eu olho esta frase, obedecer é melhor do que sacrificar, eu vejo essas duas porções. Primeiro, um coração transformado de um ofertante que realmente agrada a Deus e não a sua oferta. Deus se agrada do ofertante e não da sua oferta. Mas vejo também a manifestação, quando eu obedeço ao Senhor, de que o Senhor é realmente o meu Senhor. O que eu vejo, e ali a Bíblia diz que você não deve olhar com olhar impuro, e aquilo me chamou atenção, eu desvio o olhar. Por que desvio o olhar? Porque eu não posso seguir a minha vontade, porque a minha vontade me levará ao pecado. E aí você começa a observar dentro do que está acontecendo hoje. Hoje nós poderíamos aqui, como profeta de Deus, estar denunciando o povo evangélico. O povo brasileiro é uma vergonha com desrespeito à vida com Deus. O que tem de liderança largando e casando de novo, largando e casando de novo, como se tudo estivesse normal. Já ouvi há algum tempo, dizendo: fulano, o pastor, casou-se novamente. Por quê? Porque estão infelizes. Separaram porque estão infelizes. Aí você vê crentes que são capazes de comprar e dar calote no outro. Isto é um absurdo. Crente que é capaz de falar as piores mentiras para se dar bem diante do outro. E dizem que Jesus é o Senhor. Qual é o mandamento? Qual é o resumo do mandamento? Dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, incluindo a mim mesmo, e ao teu próximo como a ti mesmo. A grande questão é que nós precisamos sim, com a nossa vida, dizer: Senhor, faça do meu coração o teu trono. Assuma agora o trono do coração meu como se fosse o trono do Senhor. Governe a minha vontade, para que o que eu ofereça ao Senhor seja com integridade e sinceridade. Mas também, Senhor Deus, que eu não viva como este mundo está vivendo. Não importa se lá na igreja tal está dando certo, se lá na igreja tal está dando certo, se o pessoal está fazendo hoje, está vivendo dessa forma. Se a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia.
Então, por isso, antigamente você dizia assim: por favor, procure uma igreja mais perto da sua casa. Mas você precisa dizer hoje: procure uma igreja mais próxima das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, não engulam só porque as pessoas estão falando. Vá para as Escrituras, examine as Escrituras, se o que está sendo pregado é isso mesmo. De Gênesis a Apocalipse, não apenas um versículo. Mas faça isso, nós precisamos buscar o Senhor e viver com intensidade para o Senhor. O Senhor quer a obediência do nosso coração, e a nossa obediência ao Senhor resultará numa vida preciosa na presença de Deus. É por isso que um homem, entre outros, que teve muito menos revelação do que nós temos, chamado Davi. Davi viveu num tempo em que Deus não havia revelado plenamente como revelou para nós em Jesus Cristo. E Davi disse assim: eu tenho tanta sede de Deus, como esta terra do deserto carece de água. A tua presença, Senhor, é como eu comer aquela carne com aquela gordurinha que tem ali, que dá sabor àquela carne. Poderia hoje traduzir como uma picanha bem caprichada. Ele chega a dizer o seguinte: Senhor, estar contigo é melhor do que a vida, experimentar do Senhor é melhor do que viver. É por isso que Paulo diz o seguinte: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu prefiro morrer e estar para sempre com o Senhor, mas se a vontade do Senhor é que eu permaneça aqui, eu permanecerei, porque não é o que me agrada, é o que agrada o meu Senhor, porque Ele manda e nós obedecemos. Entregar o coração para o Senhor e dizer: tu és o meu Senhor. Não há em lugar nenhum um escravo que possa dizer para o Senhor algumas coisas, dizer: eu determino, eu quero assim, eu vou cumprir isso ou cumprir aquilo outro, isso aqui não vou cumprir, aqui não dá para mim, ali não dá. Não, o escravo não faz isso. O escravo simplesmente obedece. E eu quero então fechar esse sermão, essa pregação, chamando para que você reflita sobre isso. Quem era o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo e antes de ser chamado pelo seu nome de grego aqui? Ele era um perseguidor do Evangelho. Ele fazia isso pensando que estava cultuando a Deus. Ele era alguém famoso, bem formado, seria hoje uma faculdade aí de Harvard, algumas outras do mesmo nível, aos pés de Gamaliel. E quando ele está em Mileto, e ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Ou Ele é o seu Senhor, e isso é demonstrado na sua vida diária, mesmo com as suas falhas. Claro, se você perguntar a dona Damares, ela é melhor nem perguntar, né? Que ela vai falar muita coisa que vai frustrar você. Mas o pastor, né? Se alguém perguntar sobre você na sua casa, da mesma forma, certamente o seu cônjuge lhe apontará algumas falhas que nós cometemos dentro de casa, que nós não cometeríamos fora. No entanto, o que marca não é se você comete ou não comete, mas é se você busca não cometer e se você conversa com o Senhor sobre isso, com o coração quebrantado. Esse mesmo Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele justificou o seu erro. Ele disse: mas, eu errei, mas. E quando o rei Davi pecou e foi chamado a atenção, Davi não disse errei, mas. Ele disse: eu errei. Eu errei. Eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Aqui está a diferença. Por isso Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Saul foi rejeitado pelo Senhor e morreu de modo triste. Triste. Em nome do Senhor Jesus, que nós aqui presentes hoje
saibamos que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Que o seu coração diante de Deus vale mais do que o culto que você presta a Ele. E o culto que você presta a Ele será aceito ou rejeitado de acordo com o seu coração na presença dEle. Saiba disso. Ah, pastor, então não preciso mais vir à igreja, não preciso... Não, não é isso. Quem está com o coração do Senhor ama estar em torno da palavra de Deus. Quem está com o coração do Senhor ama falar com o Senhor. Quem está com o coração do Senhor ama a congregação. Quem está com o Senhor ama estar na presença de Deus, assim como o próprio Davi disse: o meu corpo te ansia como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória. E eu quero deixar então uma palhinha para você. Viva com intensidade, mortificando a sua vida neste momento. Entrega o seu coração plenamente a Jesus, sem reservas. Ouça a Deus pelas Escrituras Sagradas. Deus não precisa ficar falando do futuro. Quem revela futuro é adivinho, e o adivinho tem que ser desterrado. As Escrituras Sagradas contêm a revelação plena de Deus, que é Jesus Cristo. Então mergulhe-se em Jesus, aprenda de Deus, aprenda a obedecer ao Senhor, morra para você mesmo, porque existe algo que você precisa saber, que um dia nós ressuscitaremos, seremos ressuscitados, e nós estaremos diante do julgamento, não para sermos condenados, porque a nossa condenação foi lançada em Jesus Cristo, nosso Senhor, o substituto, e seremos levados depois do julgamento para a nova terra, que possivelmente será esta mesma transformada, restaurada, sem a maldição do pecado. Já pensou? Você viver sem a maldição do pecado? Já imaginou aquele café que você colhe lá, que ele não vai ter mais problema, vai ser delicioso aquele café. Sabe, aquela hortaliça, ela será deliciosa. Sabe, o seu relacionamento será perfeito. Mas mais que isto, você não precisará de ir para o PA, você não precisará de usar medicamentos, você não precisará de gastar comprando remédios. Algumas profissões não existirão, porque funerária? Para que funerária se ninguém morre mais? Médico? Por que, se nós estamos diante do médico supremo, o médico dos médicos? Mas que tudo isto, nós teremos a presença do próprio Senhor Jesus, face a face. Nós veremos a Jesus face a face. E Deus revelará a sua glória, dia após dia, porções após porções, pelos séculos dos séculos. Nós, enquanto estamos encantados com a glória de Deus, Ele revela mais da sua glória. E nós encantamos com aquela glória, Ele revela mais da sua glória. Isso sem ter fim, eternamente. Por isso, entregue o seu coração a Jesus, deixe Ele governar aqui, para que você seja governado lá também, por esse Deus supremo, maravilhoso. Você e eu precisamos disso. Então, curva sua cabeça agora. Talvez você tenha alguma coisa para falar com Deus sobre o seu comportamento.